Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa leitura bíblica, né? Nossa jornada aí quase partindo para o encerramento, talvez mais umas 4 semanas, 2 semanas, mais ou menos aí de 2 a 4 semanas, a gente está encerrando aí o Velho Testamento, né? Que bom tem sido, o Antigo Testamento tem sido algo maravilhoso, que o Senhor tem falado conosco, né? E muitos textos, se não praticamente 95% dos textos aqui do Antigo Testamento remetendo a Jesus, né? Que se revelará agora no Novo Testamento. E que delícia está sendo, né? Compreender e viver esse tempo com o Senhor. Já pega seu papel, sua caneta, deixa tudo preparado aí e a gente vai desfrutar daquilo que o Senhor tem para falar conosco no dia de hoje. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigado, Senhor, pelo presente que é a Tua palavra para nós. Senhor, continue falando ao nosso coração, ministrando ao nosso coração tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Ezequiel, capítulo 21. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, vire o rosto contra Jerusalém e pregue contra o santuário. Profetize contra Israel, dizendo-lhe: Assim diz o Senhor: Estou contra você, empunharei a minha espada para eliminar tanto os justos quanto os ímpios. Uma vez que eu vou eliminar o justo e o ímpio, estarei empunhando a minha espada contra todos, desde o Neguebe até o norte. Estão todos sabendo que eu, o Senhor, tirei a espada da bainha e não tornarei a guardá-la. Portanto, comece a gemer, filho do homem, comece a gemer diante deles com o coração partido e com amargo tristeza. E quando lhe perguntarem por que você está gemendo, você dirá: por causa das notícias que estão vindo, todo o coração se derreterá e toda mão penderá frouxa, todo o espírito desmaiará e todo joelho se tornará como água, de tão fraco. Ei, vem chegando, sem nenhuma dúvida vai acontecer. Palavra do soberano, o Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Profetize e diga: assim diz o Senhor. Uma espada afiada e polida, afiada para a mortandade, polida para luzir como relâmpago. Acaso vamos regozijar-nos com o cetro de meu filho Judá? A espada despreza toda e qualquer vareta como essa. A espada foi destinada a ser polida e ser pega com as mãos. Está afiada e polida, preparada para que a maneje a mão do matador. Clame e grite, filho do homem, pois ela está contra o meu povo, está contra todos os príncipes de Israel. Eles e o meu povo são atraídos contra a espada. Lamentem-se, pois bata no peito. É certo que a prova virá, e que acontecerá, se o cetro de Judá, que a espada despreza, não continuar a existir. Palavra do soberano, Senhor. Por isso profetize então, filho do homem, e bata as mãos uma na outra, que a espada golpeie não 2, mas 3 vezes. É uma espada para a matança, para a grande matança, avançando sobre eles de todos os lados. Assim, para que os corações se derretam e muitos sejam os caídos, coloque a espada para a matança, junto a todas as suas portas. Ah, ela foi feita para luzir como relâmpago, é empunhada firmemente para a matança. Ó espada, golpeie para todos os lados, para onde quer que você vire a sua lâmina. Eu também baterei minhas mãos uma na outra, e a minha ira diminuirá. Eu, Senhor, falei. A palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, trace as duas estradas que a espada do rei da Babilônia deve seguir, as duas partindo da mesma terra. Em cada uma delas coloque um marco indicando o rumo de uma cidade.
trace uma estrada que leve a espada contra Rabá dos Amonitas e a outra contra Judá, e contra a escolha, e contra a Jerusalém fortificada, pois o rei da Babilônia parará no local de onde partem as duas estradas, para sortear as, perdão, gente, sortear a escolha. Ela lançará sorte com flechas, consultará os ídolos da família e examinará o fígado. Pela sua mão direita será sorteada Jerusalém, onde deverá preparar arietes, dar ordens para a matança e soar o grito de guerra, montar arietes contra as portas, construir uma rampa e levantar obras de cerco. Isso parecerá um falso presságio aos judeus, que tinham feito uma aliança com juramento, mas o rei invasor os fará recordar da sua culpa e os levará prisioneiros. Portanto, assim diz o soberano Senhor: visto que vocês trouxeram a lembrança da sua iniquidade, mediante a rebelião ostensiva, revelando os seus pecados em tudo o que fazem, por isso vão ser levados prisioneiros. Ó ímpio e profano príncipe de Israel, o seu dia chegou, esta é a hora do seu castigo. E assim diz o soberano, o Senhor: tire o turbante e a coroa, não será como antes. Os humildes serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Uma desgraça, uma desgraça. Eu farei dela uma desgraça. Não será restaurada enquanto não vier aquele a quem ela pertence por direito, a ele eu a darei. E você, filho do homem, profetize e diga: assim diz o soberano, o Senhor, acerca dos amonitas e dos seus insultos, uma espada empunhada para a matança, polida para consumir para luzir como relâmpago, a despeito das visões falsas e das adivinhações mentirosas sobre vocês. Ela será posta no pescoço dos ímpios, que devem ser mortos, e cujo dia chegou, cujo momento de castigo é agora. Volte a espada da sua bainha, no lugar onde vocês foram criados, na terra dos seus antepassados. Eu os julgarei, derramarei a minha ira sobre vocês, soprarei a minha ira impetuosa contra vocês. Eu os entregarei nas mãos de homens brutais, acostumados à destruição. Vocês serão combustível para o fogo, seu sangue será derramado em sua terra, e vocês não serão mais lembrados, porque eu, o Senhor, falei. Ezequiel capítulo 22. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, você a julgará? Você julgará essa cidade sanguinária? Então confronte-a com todas as suas práticas repugnantes e diga: assim diz o soberano, o Senhor. Ó cidade que traz condenação sobre si mesma, por derramar sangue em seu meio e por contaminar-se fazendo ídolos, você se tornou culpada por causa do sangue que derramou e por ter se contaminado com ídolos que fez. Você apressou o seu dia, chegou o fim dos seus anos. Por isso farei de você objeto de zombaria para as nações e de escárnio em todas as terras. Tanto as nações vizinhas como as distantes zombarão de você, ó cidade infame e inquieta. Veja como cada um dos príncipes de Israel que aí está usa o seu poder para derramar sangue. Em seu meio, eles têm desprezado pai e mãe, oprimido o estrangeiro e maltratado o órfão e a viúva. Você desprezou as minhas dádivas sagradas e profanou os meus sábados. Em seu meio há caluniadores, prontos para derramar sangue. E em seu meio há os que cometem no santuário dos montes e praticam atos lascívios. Em seu meio há aqueles que desonram a cama de seus pais e aqueles que têm relações com as mulheres nos dias da sua menstruação. Um homem comete adultério com a mulher do seu próximo, outro contamina vergonhosamente a sua nora, e outro desonra a sua irmã, filha de seu próprio pai. Em seu meio há homens que aceitam suborno para derramar sangue. Você empresta
a juros visando lucro e obtém ganhos injustos, extorquindo o próximo, e você se esqueceu de mim, palavra do soberano, o Senhor. Mas você me verá bater as minhas mãos uma na outra contra os ganhos injustos que você obteve, contra o sangue que você derramou. Será que a sua coragem suportará, ou as suas mãos serão fortes para o que eu vou fazer no dia em que eu lhe der o devido tratamento? Eu, Senhor, falei e o farei. Dispersarei você entre as nações e espalharei pelas terras, e darei fim à sua impureza. Quando você tiver sido desonrada, os olhos das nações, você saberá que eu sou o Senhor. E depois veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, a nação de Israel tornou-se escória para mim, cobre, estanho, ferro e chumbo, deixado na fornalha, não passa de escória de prata. Por isso, assim diz o soberano, o Senhor: visto que vocês todos se tornaram escória, eu os ajuntarei em Jerusalém, assim como os homens ajuntam prata, cobre, ferro, chumbo e estanho numa fornalha, e a fim de fundi-los, soprando fortemente fogo na minha ira e na minha indignação. Também ajuntarei vocês dentro da cidade e os fundirei. Eu os ajuntarei e soprarei sobre vocês o fogo da minha ira, e vocês se derreterão. Assim como a prata se derrete numa fornalha, também vocês se derreterão dentro dela, e saberão que eu, o Senhor, derramei a minha ira sobre vocês. De novo, a palavra do Senhor veio a mim. Disse ele: Filho do homem, diga a esta terra: você é uma terra que não tem tido chuvas nem aguaceiros no dia da ira. Há nela uma conspiração de seus príncipes, como um leão que ruge ou despedaça sua presa, devorar pessoas, apanhar tesouros e objetos preciosos e fazer muitas viúvas. Seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam minhas ofertas sagradas. Não fazem distinção entre o sagrado e o comum. Ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro, e fecham os olhos quanto à guarda dos meus sábados, de maneira que sou desonrado no meio deles. Seus oficiais são como lobos que despedaçam suas presas, derramam sangue e matam gente para obter ganhos injustos. Seus profetas disfarçam seus feitos enganosos, o povo com visões falsas e adivinhações mentirosas. Dizem assim, diz o soberano, o Senhor, quando o Senhor não falou. O povo da terra pratica extorsão e comete roubos, oprime os pobres e os necessitados e maltrata os estrangeiros, negando-lhes a justiça. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e que pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram. Palavra do soberano, o Senhor. Ezequiel capítulo 23. Esta palavra do Senhor veio a mim: Filho do homem, existiam duas mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se tornaram prostitutas no Egito, envolvendo-se na prostituição desde a juventude. Naquela terra, os seus peitos foram acariciados e os seus seios virgens foram afagados. A mais velha chamava-se Olá e a sua irmã Oolibá. Elas eram minhas e deram à luz filhos e filhas. Olá é Samaria, Olibá é Jerusalém. Olá envolveu-se em prostituição, enquanto era minha. Ela se encheu de cobiça por seus amantes, os assírios guerreiros vestidos de vermelho, governadores e comandantes, todos eles cavaleiros jovens e elegantes. Ela se entregou como prostituta a toda a elite dos assírios e se contaminou com todos os ídolos de cada homem por ela cobiçado. Ela não abandonou a prostituição iniciada no Egito,
quando em sua juventude homens dormiram com ela, afagaram seus seios virgens e a envolveram em suas práticas dissolutas. Por isso, eu a entreguei nas mãos de seus amantes, os assírios, os quais ela desejou ardentemente. Eles lhe arrancaram as roupas, deixando-a nua, levaram embora os seus filhos e as suas filhas e a mataram à espada. Ela teve má fama entre as mulheres e lhe foi dado castigo. Sua irmã, Olibá, viu isso. No momento, em sua cobiça à prostituição, ela foi mais depravada que a irmã. Também desejou ardentemente os assírios, governadores e comandantes, guerreiros em uniforme completo, todos eles jovens e belos cavaleiros. Vi que ela também se contaminou. Ambas seguiram o mesmo caminho. Mas Olibá veio a sua prostituição ainda mais longe. Viu homens desenhados numa parede, figuras de caldeus em vermelho, usando cinturões e esvoaçando turbantes na cabeça. Todos se pareciam com os oficiais responsáveis pelos carros da Babilônia, nativos da Caldeia. Assim que ela os viu, desejou-os ardentemente e lhes mandou mensageiros até a Caldeia. Então os babilônios vieram procurá-la até a cama do amor e em sua cobiça contaminaram. Depois de haver sido contaminada por eles, ela se afastou deles desgostosa. Então prosseguiu abertamente em sua prostituição e expôs a sua nudez. E eu me afastei dela desgostoso. Assim como prosseguiu, assim eu tinha me afastado de como eu tinha me afastado de sua irmã. Contudo, ela ia se tornando cada vez mais promíscua à medida que se recordava dos dias da sua juventude, quando era prostituta no Egito. Desejou ardentemente os seus amantes, cujos membros eram como os de jumentos e cuja ejaculação era como a de um cavalo. Assim, Olibá ansiou pela lascívia da sua juventude, quando no Egito seus peitos eram afagados e seus seios virgens eram acariciados. Portanto, assim diz o soberano Senhor: incitarei os seus amantes contra você, aqueles a quem você se afastou desgostosa, e os atacarei para atacá-la de todos os lados. Os babilônios e todos os caldeus, os homens de Pecode, de Soá e de Coá, e com eles todos os assírios, belos rapazes, todos eles governantes e comandantes, oficiais que chefiam os carros e homens de posto elevado, todos eles cavaleiros. Eles virão contra você com armas, carros e carroças, com uma multidão de povos. Por todos os lados tomarão posição contra você, com escudos grandes e pequenos e com capacetes. Eu a entregarei a eles para castigo, e eles castigarão conforme o costume deles. Dirigirei contra você a ira do meu ciúme, e enfurecidos eles saberão como tratá-la. Cortarão fora o seu nariz e as suas orelhas, e as pessoas que forem deixadas cairão à espada. Levarão embora os seus filhos e as suas filhas, os que forem deixados serão consumidos pelo fogo. Também arrancarão as suas roupas e tomarão as suas lindas joias. Assim, darei um basta à lascívia e à prostituição que você começou no Egito. Você deixará de olhar com desejo para essas coisas e não se lembrará mais do Egito. Pois assim diz o soberano, o Senhor: estou a ponto de entregá-la nas mãos daqueles que você odeia, daqueles de quem você se afastou desgostosa. Eles a tratarão com ódio e a levarão embora tudo aquilo pelo que você trabalhou. Eles a deixarão despida e nua, e a vergonha da sua prostituição será exposta. Isso lhe sobrevirá por sua lascívia e promiscuidade, porque você desejou ardentemente as nações e se contaminou com os ídolos delas. Você seguiu pelo caminho de sua irmã. Por essa razão, porei o copo dela nas suas mãos. Assim diz o soberano Senhor: você beberá do copo da sua irmã, copo grande e fundo. Ele causará riso e zombaria, de tão grande que é. Você será dominada pela embriaguez e pela tristeza, com esse copo de desgraça e desolação. O copo da sua irmã, Samaria,
você o beberá, engolindo até a última gota. Depois o despedaçará e mutilará os próprios seios. Eu disse a palavra do soberano, o Senhor. Agora, assim diz o soberano, o Senhor: visto que você se esqueceu de mim e me deu as costas, você vai sofrer as consequências da sua lascívia e da sua prostituição. O Senhor me disse: filho do homem, você julgará o Olá e o Olibá? Então confronte-as com as suas práticas repugnantes, pois elas cometeram adultério e há sangue em suas mãos. Cometeram adultério com seus ídolos, e até os seus filhos, que elas geraram para mim, sacrificaram aos ídolos. Também me fizeram isto, ao mesmo tempo contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados, no mesmo dia que sacrificavam seus filhos e seus ídolos. Elas entravam em meu santuário e o profanavam. Foi o que fizeram em minha casa. Elas até enviaram mensageiros atrás de homens vindos de bem longe, e quando eles chegaram, você se banhou para recebê-los, pintou os olhos e pôs suas joias. Você se sentou num belo sofá, tendo à frente uma mesa na qual você havia colocado o incenso e o óleo que me pertenciam. Em torno dela havia o ruído de uma multidão despreocupada. Sabeus foram trazidos do deserto, junto com homens do povo, e eles puseram braceletes nos braços das mulheres e da sua irmã, e belíssimas coroas nas cabeças delas. Então eu disse a respeito daquela que fora destruída pelo adultério, que agora a usem como prostituta, pois é o que ela é, e eles dominaram com ela. E eles dormiram com ela, dormiram com aquelas mulheres lascivas, Olá e Olibá, como quem dorme com uma prostituta, mas homens justos as condenaram ao castigo que merecem. As mulheres que cometem adultério derramam sangue, porque são adúlteras, e há sangue em suas mãos. Assim diz o soberano, o Senhor, que uma multidão as ataque, e que elas sejam entregues ao pavor e ao saque. A multidão as apedrejará e as retalhará a espada. Matarão seus filhos e suas filhas, destruirão suas casas e as queimarão. Dessa maneira, darei fim à lascívia na terra, para que todas as mulheres fiquem advertidas e não imitem vocês. Vocês sofrerão o castigo de sua cobiça e as consequências de seus pecados de idolatria. E vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. Amém? A gente vai parar por aqui, né? E amanhã a gente continua, né, a nossa leitura e vamos entrar, né? A gente vai ler mais um pedacinho de Ezequiel. Vamos entrar também em uma parte de 2 Crônicas e 2 Reis, né? E depois voltaremos para Jeremias, né? Mas que o Senhor possa te abençoar poderosamente no dia de hoje e amanhã nos vemos de novo em nome de Jesus. Deus te abençoe.